Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo para poder, eu vivo no link, né? Para poder ler o versículo 32 de Gênesis. Então, vamos pedir proteção a Deus, pedir para que Ele nos abençoe e nos revele a palavra dele para mais essa parte. Lembrando que a gente está ainda na história de Jacó e agora, né, com mais tempo assim, a gente vai começar a ver o restante e Jacó vai ficando mais para trás. Então, significa que a gente está progredindo, e a gente está indo mais para frente. Hoje a gente vai ver uma coisa muito interessante que é Deus brigando com Jacó. Brigando não, seria tipo numa luta, lutando, né? Jacó lutando, na verdade, com Deus. A gente vai entender isso que é um capítulo que muitas pessoas conhecem, ele é bem falado, algumas pessoas entendem, outras não. Então a gente vai ler, tá bom? Então vamos pedir a Deus, Senhor. Jesus Cristo, pedimos que através da tua revelação, do teu Espírito, o Senhor possa nos mostrar a passagem de hoje, a leitura de hoje, com toda a bênção e provisão vinda de ti. Pedimos também proteção contra todos os males, energias negativas, energias que tentam fazer a gente estar distraídos da tua palavra, afastando a gente das leituras, afastando a gente da vontade de estar perto de ti, coisa que o Espírito Santo é o único que pode nos dar. Então pedimos e oramos, Senhor, para que pessoas debaixo do som da minha voz nesse momento sejam tocadas, cada vez mais queiram estar alimentando a alma, o espírito com a tua palavra, para que a fé possa ser trabalhada, para que a gente possa ter a nossa fé cada vez mais forte no teu nome. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor me use como canal nessa leitura, que a gente possa ter uma boa leitura hoje. Amém. Então vamos lá. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Aqui não é plural, a gente está falando de Cristo especificamente, mas anjos no plural de Deus, o que são anjos? Mensageiros, esse é o significado da palavra anjos. Então, Jacó também seguiu o seu caminho. Labão foi embora e Jacó também seguiu o caminho dele, e anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os avistou, ele disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. É tudo a mesma coisa, Seir e Edom seria a mesma coisa ali, tá bom? Lembra que Edom é vermelho, que a gente estava falando de Edom e Esaú, lá na frente o nome dele também era chamado de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú. Ele tá mostrando, ele tá querendo fazer as pazes com tudo, né? Então ele tá falando meu senhor no sentido de ser servo dele, por ele ser mais velho e tudo mais, ele tá demonstrando respeito que ele tá indo com a bandeirinha branca. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas, e eu envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Então ele está querendo, né, preparar o terreno ali. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Isso aqui é interpretado por diversas pessoas como algo ruim, como se ele estivesse indo atacar Jacó, né, com um exército de 400 homens. Tem pessoas que dizem que ele está indo acompanhado caso o irmão queira fazer algo com ele. Então fica, obviamente, a critério da sua interpretação com o Espírito Santo, de você entender qual é a forma aqui. Mas não é o que a gente se preocupa, a gente não está preocupado com isso especificamente, não é o que a gente precisa se apegar, né? Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, desculpa. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como ovelhas, as cabras, os bois, os camelos. Então aqui ele encheu-se de medo. Eles disseram que seu irmão está vindo com seus 400. Não deu mais nenhuma informação. Ele está muito irritado, ele está com raiva, seu irmão quer te matar, né? A gente entende isso pelo medo que ele ficou, obviamente. Mas então, o que ele fez? Ele espertamente, ele separou tudo em grupos. Porque se Esaú viesse para poder matar todos eles, ou se Esaú viesse para poder, né, acabar com tudo, eles estavam separados, então seria difícil ele acabar com os descendentes, com né, o rebanho dele e tudo mais. Então o que que ele fez? Ele separou em grupos, né, e pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro pode escapar. Então Jacó orou. E eu amo isso aqui, mostrando, né, mostrando pra gente
os momentos. A gente só vê Jacó orando nos momentos difíceis, né? O que normalmente nos leva a entender que a gente também é assim. Quando tá tudo bem, quando tá tudo maravilhosamente bem, ninguém para ficar orando toda hora. E então a gente entende que nós, seres humanos, a gente mais busca a Deus, né? Quando a gente tá com algum problema. A gente mais lê a palavra quando a gente tá com alguma. Quando a vida tá andando bem, quando tá tudo certo, quando não tem nada de errado acontecendo, a gente vai negligenciando o relacionamento. Mas, né? Ele aqui, ele tá mostrando que nesse momento que ele tá com medo, nesse momento que ele tá dizendo, meu Deus, vou orar. Então ele começou a orar e falou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para sua terra e para seus parentes e eu o farei prosperar. Ele está lembrando a Deus aqui que Deus, que como se fosse assim, Deus, meu irmão está vindo me atacar, mas o Senhor não prometeu que eu ia morrer. O Senhor prometeu que eu ia voltar para minha casa e eu ia prosperar. Então ele está ali com medo e está lembrando a Deus dessa promessa que Deus fez. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo, ele próprio, né? Isso aqui é bonito porque tem muitas pessoas que começam orações assim: Senhor, eu não sou digna da sua bondade, não sou digno da sua misericórdia, do seu amor, né? É uma forma da gente se diminuir e crescer Deus né, nessa vida com relacionamento com Ele. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo duas caravanas. Ou seja, Senhor, eu não tinha nada, mas o Senhor me deu tudo. Livra-me, eu rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, que tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar. E tá lembrando de Deus de novo. E farei os seus descendentes tão numerosos como os da areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bois, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Olha o que está dando de presente para o irmão dele. Colocou cada rebanho sob cuidado de um servo e disse a eles: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Então, né, vai amaciando o coração dele aos poucos. Vai chegar um rebanho, depois vai chegar outro, depois vai chegar outro. Colocou cada rebanho. Não, desculpa aqui. E ao ir à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde você vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós, atrás assim, né, de direção. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando encontrarem, e acrescentem: Teu servo está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu o apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez ele me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento, dando distância, né? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feitos atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aqui o homem se pôs a lutar com ele até um momento destinado. Vai ter uma hora que o homem vai dizer: Deixe-me ir. Tem pessoas que falam que é como se fosse, né, o anjo sendo Cristo, sendo a imagem de Cristo. As pessoas falam que Cristo não aguentava mais e foi embora. Gente, Cristo aguenta absolutamente. Olha o que ele aguentou na cruz, né? Então aqui ele já está predisposto até o amanhecer. Ele só lembrou a Jacó que ele tem que ir embora. Então a gente vai ver isso aqui embaixo agora, ok? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Aqui não é dominar ele no sentido de Deus, o homem, né, não tinha força suficiente, ou etc, etc. Ali a gente está falando de muito além.
A gente está falando da energia de Jacó, que não acabou. Ele continuou e poderia continuar por horas e horas, porque ele tava destinado a uma coisa. Ele queria uma coisa, a gente vai ver ali na frente, que são as bênçãos, que era a bênção. Então ele não ia desistir. Então esse dominar no sentido de dominar absolutamente tudo. Ele não ia conseguir fazer isso porque ele estava vendo que Jacó estava ali com toda a energia, obcecado em conseguir a bênção, estava ali destinado, estava ali, como é que fala a palavra? Determinado a conseguir aquilo ali, a conseguir aquela bênção. Então, por isso que ele toca na coxa de Jacó. E daí ele ia, de fato, né, parar de alguma forma o homem que estava ali, né? E o homem tinha que parar o homem, no caso de Jacó. E o homem, Cristo, o anjo, ele tinha que continuar a vida dele, tinha que ir embora. E Jacó não deixava ele ir embora. Então, como já estava escrito lá em cima que era predestinado Jesus aqui, o homem, né, como se fosse é, não posso dizer encarnação, encarnação de Jesus, não pode ser isso, mas ele é Cristo, porque ele é Deus, né? E Deus vindo para a Terra como homem, ele só veio como um, Cristo. Então, quando ele fala aqui, mas aí você fala, ah, tá, mas está escrito que é um homem, mas lá embaixo ele vai falar, o Senhor vai falar, o meu Deus vai falar. Então a gente sabe que é Deus. E Deus em forma de espírito não podia lutar com ele. Deus em forma de, né, que é a forma de Deus. Deus em forma de homem, sabendo que ele em forma de homem seria o próprio, seria o filho, né, Cristo. Ele obviamente veio. Então ele veio, ele lutou, né, com Jacó, e não, o Jacó não queria deixar ele embora. Então, o que que ele falou? Eu vou tocar na coxa dele. Ele tocou na coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Então, Jacó vai ficar manco a vida inteira, para lembrar para sempre desse momento. Ele não vai, não é só um machucado que vai sarar, é algo que ficou nele ali. E era para ele lembrar disso, para ele lembrar desse momento importante. Então, a luta especificamente, ela é o objeto do principal, que é o que a gente vai ler agora. Que é o que a gente vai ver agora. Então, quando a gente, por exemplo, vai lá em Paulo, né? Paulo também tem algo na coxa, um espinho na coxa. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas Paulo também tem algo que também é para ele ser lembrado sempre de alguma coisa. Então aqui a gente está falando de Jacó ficando manco, e aí o homem disse a ele: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Óbvio, óbvio que Deus sabe o nome de Jacó. E óbvio que a gente tem que lembrar disso aqui quando Deus também caminhava no jardim do Éden e fala com Adão e fala com Eva: Onde é que vocês estão? Cadê vocês? Né? Óbvio que Deus sabe as coisas que acontecem. Quando Deus pergunta para eles também: O que foi que você fez? Onde é que você está? Quem disse que você está sem roupa? Né? Então Deus, ele tem essa mania maravilhosa de fazer perguntas. Eu sempre falo isso, desde nova eu tenho isso no meu coração, na minha cabeça, assim, que as perguntas elas são muito mais importantes do que as respostas. Porque a resposta se dá a qualquer uma. Você pode falar qualquer coisa, você pode encurtar a resposta, você pode esconder ali, de fato, tudo aquilo que você quer falar, você pode, né, abreviar de alguma forma. A pergunta não. A pergunta ela vai mais na parte psicológica, ela vem mais na raiz, ela vem no coração, ela vai na raiz da mente. Por que você quis fazer essa pergunta? Por que você está fazendo essa pergunta? O que te levou a fazer essa pergunta? Qual é o resultado dessa pergunta? O que você quer com essa pergunta? Então a pergunta, para mim, ela é muito mais complexa. E a gente vê Deus, né, perguntando sempre. Cristo também, ele respondia com pergunta, né? Então eu acho que é para a gente se lembrar, para a gente fazer uma autoanálise, é para a gente saber o que a gente está falando, é para a gente ouvir a pergunta. Qual é o seu nome? Jacó. E Jacó tem um significado, né? E a gente sabe que naquela época os nomes tinham que ter significado, alguns, né, importantes tinham significados, as pessoas nomeavam os filhos com um significado. E Jacó significa aquele que agarrado ao calcanhar, né? Tem uma outra tradução também do nome de Jacó que acho que é a mais perfeita, que seria, peraí, agarrado ao calcanhar ou age traiçoeiramente. Então seria como se fosse assim, era um nome que Deus não queria mais que ele se chamasse, que ele tivesse, né? Porque tá havendo uma mudança ali nele, tá havendo um momento que ele tá, olha, eu quero a sua bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. E lembrando que ele enganou o pai com o nome dele, né? Lembrando que quando Deus estava andando com Adão e Eva, Deus perguntou: onde é que vocês estão? Como se era necessário eles entenderem que eu estou no jardim de Deus, com Deus, e eu agora preciso responder a Deus, né? Aqui com Jacó é a mesma coisa. Lembra que o pai dele perguntou: quem é você?
pai dele estava cego, Isaac, e ele falou, né? Sou eu, Esaú, seu filho. Então, assim, Deus faz a gente lembrar das coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente está passando. Então, aqui é como se fosse assim: digamos que você tenha passado por algo difícil ou que você fez algo muito errado hoje, durante o seu dia, às 2 da tarde. E aí Deus aparece e fala: como foi seu dia às 2 da tarde? Seria tipo isso. Aí você para e fala, se for algo errado, né, você pensa, eu. Aí aquilo ali é a mudança, aquilo ali é o que edifica. É você poder falar, ouvir, entender e julgar aquilo na sua vida. Então Jacó tinha um nome, e ele, toda vez que dizia o nome, ele falava aquele que é agarrado ao calcanhar, aquele que traiçoeiramente faz coisa. Então, para ele, que era importante essa pergunta, ele, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Homens, formato ele homem, Deus, obviamente, sendo ele em homem. Então Israel significa lutou com o homem, né? E esse seria o nome. Existem alguns estudos, existem pessoas que não acreditam especificamente que o nome Israel seja lutou com o homem. Então, tem algumas variantes, mas é sempre com essa essência. Lutou com o homem. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Tá vendo? Sempre tem uma pergunta, e eu acho lindo porque isso aqui, na hora que você está perguntando, por que você perguntou meu nome? Pode ter mil coisas, porque ele já entendeu ali que é Deus. Ele já entendeu ali que é um homem que está lutando com ele até amanhã. É um homem que está dizendo para ele que seu nome não é mais seu, ou seja, eu estou na autoridade que eu estou falando, você não vai se chamar mais Jacó. Então ele se intriga e, obviamente, ele sabe que é Deus ali, porque ele fala, então qual é o seu nome, né? E aí Deus maravilhosamente, que eu amo isso, ele vai e faz isso. Por que pergunta o meu nome? É assim, por que você quer ter prova de que sou eu? Por que que você quer saber o nome do seu Deus? Por que que você quer entender o porquê? Eu não acredito que foi mera minha coisa pessoal, né? Eu não acredito que tenha sido mera curiosidade de Jacó para saber o nome. Ah, tá, meu nome é João. Beleza, João, beleza, tchau. Não, eu acho que tem mais ali. Ele quer saber quem é essa pessoa, o que é essa pessoa, como pode ele ser essa pessoa, né? E ter propriedade para dizer, não, seu nome não vai ser mais, vai ser Jacó porque você lutou com Deus. Ele falou aqui em cima, você lutou com Deus. Então ele fala, peraí. Lutei com Deus, qual é o seu nome, né? Ele poderia simplesmente dizer, tá, é Deus, ok, tchau, tchau. Mas eu acho ali que ele tá no momento de, tipo assim, não é só curiosidade, sabe? Eu acho que tem mais ali na pergunta dele. E aí, quando ele fala, por que você pergunta meu nome, é mais indagando ele, por que que você precisa confirmar que sou eu? Eu acabei de falar que você lutou com Deus e por isso seu nome é Israel. Por que que você precisa de mais isso, né? E o abençoou ali. Então, ele deu o prêmio dele ali por depois disso. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse, vi face a face. Desculpa, vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada, né? Então, por que que ele fala todavia? Como se fosse assim, você vê Deus, tem que morrer. Você morre, você vê o rosto de Deus, né? Algo assim. Então, ele tá ali, todavia, minha vida foi poupada. Então, esse lugar é chamado Peniel. Lembrando que El significa Deus. Sempre no final das palavras, quando você vê um El, tem um Deus. E ali ele já entendeu, tá vendo? Ele perguntou o nome ali em cima. Por que que você não me disse o nome, né? Me diga qual é o seu nome. Mas aqui embaixo, Deus falou: por que que você pergunta meu nome? E aí ele já falou: vi Deus face a face. Ele já sabia, né, que era Deus. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, ali entre o quadril e a coxa dele, esse músculo foi ferido. E até hoje, os israelitas judeus, eles não comem esse músculo ligado à articulação do quadril, né? Enfim, finalizamos hoje. é, de animais, que a gente está falando, né? Não de seres humanos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 33. E é isso, tá bom? Beijos e qualquer coisa, mandem perguntas, mensagens, a gente vai se falando no grupo também, tá bom? Beijo e obrigada.